Seja muito bem-vindo ao Baldória Treinamentos. Essa é a continuação da apresentação sobre canhões portáteis. Se você ainda não viu, assista a parte 1, onde eu fiz uma explanação geral sobre canhões portáteis, em especial o alimentado por uma linha de 2,5. Na parte 2, estarei divulgando informações sobre canhões de 2 e 3 admissões, inclusive um canhão com alimentação de uma mangueira de 6 polegadas para a vazão de 2.000 GPM. Os monitores alimentados por 2 linhas de mangueiras são menos versáteis se comparado ao alimentado com uma mangueira, porém tem um maior poder de resposta. Diversos fabricantes, modelos e também de esguichos. Neste exemplo temos um esguicho de 500 galões por minuto com tubo para fazer sucção de LGE, um esguicho automático que pode chegar até 1.000 GPM, um esguicho agulheta, opção de equipamento dotado de válvula de bloqueio, muito interessante, não apenas para controlar a vazão, bem como permitir a movimentação, o reposicionamento na frente de combate, sem ter que cortar a alimentação de água e espuma no hidrante ou na viatura. Esse modelo foi utilizado no incêndio de tanque de diesel da Replan, esguicho dotado de tubo pescante ou tubo pescador para fazer sucção de bombonas ou preferencialmente de uma piscina maior. Dessa forma, não há interrupção do fornecimento de LGE para o canhão, consequentemente a qualidade final da espuma será melhor. Monitor portátil de 3 linhas de admissão. É o modelo que a gente usou para substituir os canhões sobre rodas tipo SW24 que a gente viu no início da apresentação. O tipo de esguicho que adotamos como padrão é o modelo de vazão fixa 1.000 GPM a 100 PSI, com um redutor de LGE, que é indicado para combate a incêndio em pequenos tanques. Também pode ser equipado com esguicho automático, só que, como eu já expliquei a apresentação sobre esguichos, o tipo automático pode ter influência na taxa de aplicação de espuma, que é muito crítico se a gente for utilizar no combate a incêndio em tanques. Ao adquirir esse tipo de equipamento, não esqueça de pedir o sistema dosador de LGE, que é opcional, para suprimento a longa distância com reservatórios externos, lembrando para manter sempre uma pressão de 100 PSI no esguicho para uma perfeita dosagem. Neste exemplo, estamos alimentando com 3 linhas de 2,5. Uma linha de 1,5 alimenta o ejetor de LGE e a distância entre o suprimento de LGE até o canhão
pode chegar até 60 metros, isto se for uma linha flexível. E aqui uma opção muito interessante para uma vazão maior, podendo chegar aos 2.000 GPM. Não é bem um equipamento portátil, mas é versátil. Alimentação por uma linha de 6 polegadas, o lastro ou a sua base é mantida por uma outra linha de mangueira. Nesse caso, na minha opinião particular, eu só trocaria o esguicho automático por um esguicho de vazão fixa que pode ser usado com o sistema jet pump. Mas Baldória, eu não tenho hidrante de 6 polegadas na minha área. Como é que eu faço para alimentar esse canhão? Muito simples. Se você adquirir derivantes como esse, pode instalar diretamente aqui na conexão e alimentar por mangueira de 2,5, ou melhor ainda, se você comprar alguns lances de 6 polegadas, você pode conectar a mangueira aqui, nesse ponto, e na outra extremidade colocar os derivantes, e a partir daí você faz a ligação do derivante aos hidrantes com mangueiras de 2,5. Eu sei que sou um péssimo desenhista, mas vamos lá. Simulando aqui um combate a incêndio em grande tanque, utilizando 2 canhões de alta vazão, por exemplo 6.000 GPM, o jato de espuma tem que ir até o final e retornar para a face anterior do tanque. Esse tipo de aplicação demora muito, né? A espuma tem dificuldade de retornar nessa região. A própria Williams Fire recomenda que a gente faça uma aplicação nessa área que é conhecida como cara feliz. Um canhãozinho de baixa vazão, dificilmente a gente consegue fazer isso. De posse desse tipo de equipamento, uma vez que o fogo esteja sob controle, a gente faz a montagem no local estratégico e com essa vazão, esse tipo de aplicação com certeza será bem mais fácil. Cenário de um incêndio ocorrido em Santos em 2015, terminal de derivados, principalmente devido ao posicionamento de alguns tanques. Cenário como este, incêndio em respiro, mesmo utilizando canhões a 3.000 GPM da rua, não conseguíamos acertar o alvo. E quando a gente conseguia, não surtia efeito. Se naquela época a gente tivesse um equipamento como esse, seria possível fazer o melhor posicionamento. E se ainda tivéssemos um esguicho como esse, com o sistema Púrpura K, provavelmente esse tipo de combate
teria sido bem mais simples, mais fácil e rápido. Não basta possuir os equipamentos. Eles têm que estar à disposição para uso a qualquer momento. Nos compartimentos de viaturas, por exemplo, de um lado temos um canhão com 3 admissões, um com 2 admissões e um com 1 admissão. Do outro lado, 2 canhões com 2 admissões, além de um portátil de ataque rápido em linha pré-conectada. Em relação às ancoragens, quando o monitor não estiver sendo operado no local, é ideal que esteja fixado em algum suporte. Há diversas maneiras de se fazer a ancoragem. Aqui algumas sugestões. Preferencialmente, utilize estruturas da área, um poste ou a própria linha de incêndio. E se não tiver, aqui uma opção usando uma haste de ferro, porém essa deve ser fixada em concreto ou asfalto. Em solo não é recomendado, porque quando molhado não oferece resistência. Pode ser feita na própria mangueira, lembrando que a ancoragem, a fita ou a corda deve ficar bem esticada para não haver recuo durante a instabilidade do canhão. Aqui um exemplo de ancoragem do canhão na própria mangueira, com um ponto de fixação, e aqui abaixo com 2 pontos de fixação, que é bem mais adequado. E aqui um exemplo com 2 linhas de mangueiras. Neste exemplo, além dos canhões estarem sendo assistidos, estão ancorados em uma estrutura fixa presente na unidade. Para evitar acidentes ou incidentes na pressurização das linhas de mangueiras, listei aqui algumas sugestões. Certifique-se de que as conexões estejam bem acopladas. Mangueiras devem estar corretamente posicionadas, quanto mais alinhadas, melhor. Canhão corretamente ancorado e ou assistido.
Comunicação entre o operador do canhão e o operador do hidrante ou da viatura. O operador do canhão posicionado de forma correta, quer dizer, não deve ficar muito em cima do esguicho. Esguicho no padrão intermediário, nem muito aberto e nem muito fechado. Isto porque, se ele estiver fechado, a força de reação é maior. Se estiver totalmente aberto, o jato de água espuma pode atingir a face ou os olhos do operador. E quanto mais na vertical, melhor. A força de reação exerce sobre o solo, evitando assim o recuo. Válvula do canhão, caso tenha, parcialmente aberta ou fechada. Válvulas do hidrante ou da viatura aberta de forma lenta e gradual. Para que o canhão atenda corretamente às suas necessidades, a escolha deve ser feita de forma bem criteriosa. A predominância de utilização é com água ou com espuma. Isso pode definir o tipo de esguicho. Também em relação ao alcance, quando a gente considera um combate a nível do solo, o alcance é específico. Se a gente for fazer o teste com água, lembrar que quando a gente está usando espuma, o alcance diminui cerca de 10 a 20%. Se o canhão for destinado a combater incêndio em tanques, devemos levar em consideração o alcance do canhão no ponto de aplicação de espuma dentro do tanque, e não aqui ao costado. E também a área de maior densidade de aplicação, e não final do jato de espuma. Não esquecer da influência da altura do tanque. Falando em poder de combate ou capacidade de resposta, 2 canhões de 500 GPM não substituem um canhão de 1000 GPM. Da mesma forma, 3 canhões de 1000 GPM não substituem um canhão de 3000. E 2 canhões de 3000 GPM não substituem um canhão de 6000 GPM. Esta foi a apresentação sobre canhões portáteis. Espero vê-lo na próxima, que será sobre canhões de 3000 GPM. Até lá!